Mas galera, antes da gente ir pro assunto do vídeo, eu gostaria de deixar um recado aqui pra vocês. Está começando um canal no YouTube e tem alguma ideia inovadora? Tem uma empresa, uma microempresa e você quer dar uma alavancada nela? E em meio a esse termo, você está procurando um profissional que trabalha na área de comunicação? Pois saiba que um dublador possui uma grande capacidade de diversos tipos de trabalhos com a voz. Não somente a dublagem, mas também a locução e, claro, propaganda e publicidade. Cláudia é uma atriz e dubladora formada e trabalha justamente nesse campo. Claro, a melhor maneira de você conhecer o trabalho dela é justamente ouvindo. Fim de mês imperdível Elevato. Comece já a obra da sua casa ou empresa e aproveite nossas condições especiais. Então, se você gostou e quer fazer um investimento na sua empresa, aproveite essa oportunidade. O link para contato da Cláudia, tanto do seu e-mail quanto do seu telefone e WhatsApp, estarão aí no link abaixo na descrição do vídeo. Fala galera, o Universo Evangelion está começando. E no vídeo de hoje, o vídeo mais pedido desde a época do Dogma. Estou me referindo a mais de 35 comentários e também perguntas. Dogma, você vai fazer um vídeo onde conta que Rebuild é continuação do Neo Genesis Evangelion? E eu sempre dizia, eu vou sim, uma hora dessa eu faço. Então hoje é o dia da gente começar então a colocar isso em prática. Sem dúvidas, essa é uma das maiores teorias dos últimos 5 anos através da fanbase brasileira de Evangelion. Realmente, Rebuild é uma continuação de Neo Genesis Eva? Sim ou não? Mas não é só isso, gente, que eu vou falar, tá bom? Eu vou falar de outras coisas também que envolvem esta continuação. E no vídeo de hoje nós iremos falar onde Rebuild é uma continuação de Neo Genesis. Porém, no futuro, eu estarei trazendo aqui uma teoria onde Rebuild não é uma continuação, e sim um preview de Neo Genesis. Ou seja, ele se passaria antes. Hoje nós vamos resolver essa questão. Se realmente ele é ou não é uma continuação de Neo Genesis. Então vamos começar Antes da gente entrar a fundo, vamos se atentar a alguns detalhes. Primeiro detalhe, o mais importante, isso aqui é uma teoria. E logo ela sendo uma teoria, ela não significa que seja verdade, até que se prove o contrário. Até que haja algo oficial, até que haja algo que desminta tudo que vai ser dito aqui. Mesmo que houvesse, uma teoria é uma teoria e não passa disso. Segundo, Neo Genesis é uma animação de 1995. Rebuild of Eva é uma animação de longa-metragem que se deu início em 2007 e, porém, não está acabada, porque ainda falta o seu quarto e último filme para finalizar essa série. Eu me refiro à série porque já são 3 filmes lançados, então tem um quarto que dá continuidade. Rebuild of Eva sempre foi considerado um spin-off, e de fato ele é sim um spin-off. E caso você não saiba, um spin-off é algo como uma história derivada de uma certa franquia, porém que não se trata do termo canônico da história principal. Ela tem os mesmos personagens, ela tem a base e construção muito parecida, mas não é a mesma história, não é os mesmos acontecimentos e se passa de uma outra forma. Só que em Rebuild nós temos um pequeno problema. Mesmo que ele seja um spin-off, ele contrasta o tempo todo com Neo Genesis. E é por causa disso que os fãs acreditam que exista uma teoria onde ele se passa a ser continuação de Neo Genesis. E claro que ninguém está falando besteira, porque realmente, se você vê a curto, grosso modo, é o que aparenta. Só que ele não deixa isso evidenciado para você, ok? Não há nenhum vestígio aonde aponta uma continuação direta. Você tem que armar o quebra-cabeça, montar a solução para esse quebra-cabeça e desvendar esse quebra-cabeça. E daí se cria a teoria onde se encaixa as peças. Portanto, se a gente tentar encontrar exatamente um ponto que dê uma continuação de Neo Genesis para Rebuild of Eva, nós não encontraremos. E por que a gente não vai encontrar? Porque não tem, porque não existe. E para a gente conseguir emendar Rebuild e Neo Genesis, a gente vai ter que tratar de 2 assuntos: a teoria e também a
prática. E essa teoria eu estou me referindo à teoria das cordas. E a prática eu estou me referindo ao efeito borboleta. Esses dois assuntos casam perfeitamente aonde nós conseguimos encontrar, onde Rebuild é a continuação de Neo Genesis. Então, vamos lá. O que é a teoria das cordas? Segundo os cientistas que desenvolveram essa teoria, a teoria das cordas se basearia em que existe uma linha temporal que se acontece em uma dimensão e nós fazemos parte de uma série de dimensões diferentes, alternativas. E até um tempo atrás a gente se encontrava em 10 dimensões já construídas e atualmente já está em 11 dimensões. Uma mesma linha do tempo estaria dividindo dimensões diferentes. Podem existir outros mundos por aí. Universos brotando de outros universos. Onde pode existir uma cópia exata do nosso sistema solar, da nossa Terra e de cada um de nós. Então, dessa forma, em teoria, nessa atual dimensão em que vivemos, fazemos parte da terceira dimensão, sendo a primeira e a segunda dimensões inferiores à nossa. E a partir da quarta, quinta e sexta, sétima, oitava, nona, décima e até a 11ª dimensão, elas são dimensões muito superiores à terceira. Nós não conseguimos identificar essas dimensões em tempo real. O cérebro humano é incapaz de conseguir perceber isso. Um universo diferente, com um sistema solar e um planeta exatamente como o nosso. Nesta Terra paralela vive uma cópia exata de você. Você poderia estar vivendo exatamente a mesma vida, mas em outro universo. E justamente que ele se situa na terceira dimensão, inferior à quarta. E por si, a quarta também inferior à quinta. Cada dimensão dessa proporciona capacidades totalmente diferentes, sendo elas superiores. É por isso que tem aquele termo: Nossa, isso parece ser coisa de outra dimensão. Então é exatamente isso. Essa brincadeira ela é bem autoexplicativa. Sendo algo de outra dimensão, não se encontra na sua. Sendo dimensões diferentes, então há acontecimentos diferentes em cada dimensão. O efeito borboleta é muito mais simples de você entender, porque na verdade ele já faz parte da vida humana há muito tempo. E nesse exato momento ele está em ação. O efeito borboleta ele é um resultado de uma ação que você provoca em seu ambiente. O que você faz, as decisões que você toma, estarão infligindo diretamente na sua vida. E esse é o efeito borboleta. E depois que você toma essa decisão, há uma reação, que é o que vale ao resultado da sua decisão. Então o efeito borboleta, em termos matemáticos, seria algo como decisão mais ação igual a consequência. Tanto em Rebuild quanto em Neo Genesis, nós temos os mesmos personagens que lá aparecem: Shinji, Asuka, Rei, Gendo, Misato, Ritsuko, entre outros personagens importantes na trama. Mas em Rebuild 2.0 nós temos a aparição de Mari Mikanami, uma personagem totalmente nova no universo de Evangelion. Parece ser besteira, mas isso vai ajudar a gente a aprofundar muito mais nessa teoria. E agora que eu já expliquei tudo isso para vocês, vamos então começar a aplicar a teoria na prática. No final do filme The End of Evangelion, que podemos então dizer que é um final canônico e faz parte do universo de Neo Genesis Evangelion, aconteceu o quê? Aconteceu o terceiro impacto. E depois de alguns acontecimentos com o Shinji, a unidade Evangelion 01 se lançou ao espaço. E agora vamos então ao começo de Rebuild of Evangelion 1.0, que é o primeiro filme dos 3 que já foram lançados até agora. Nós iniciamos basicamente com os mesmos acontecimentos que a gente viu em Neo Genesis. Tá ficando tarde. É melhor eu arrumar um lugar pra ficar. Não adianta. É melhor eu procurar um abrigo. Basicamente, o 1.0 é um remake dos primeiros 6 episódios
da série clássica, com praticamente quase nenhuma alteração, praticamente a mesma coisa. Aqui os acontecimentos e fatos se mantêm a mesma coisa. Porém, gente, existe um acontecimento aqui que vai dar o rumo diferente para Rebuild e também vai contrastar com Neon Genesis, e é a Misato e também o segundo Angel, que é Lilith. Em Rebuild, Misato leva o Shinji até o central do Dogma para ele ver Lilith. Ela sabe sobre Lilith, conhece Lilith e sabe das consequências por ela estar ali. Isso é... um Eva? Não. Isso é o princípio de toda a vida nesse planeta e a chave para o fim. O segundo anjo, Lilith. Já na série clássica, Misato não sabe quem é Lilith, não sabe quem é Adão, e ela procura saber o que está acontecendo exatamente. Ela procura saber sobre as corrupções que estão acontecendo na NERV. Não entre. Trancado. Sinto muito, não funciona sem meu código. Eu entendo. Foi Cade que arranjou isso? Me mostre todos os segredos que enterrou aqui. Tudo bem, mas estes daqui também serão vistos. De acordo. Em Rebuild, ela já sabe de certas coisas. E isso é muito importante. E é desse ponto, então, que as coisas começam a acontecer. Alguma coisa aconteceu na dimensão e linha temporal de Neon Genesis que mudou alguns acontecimentos, criando uma outra linha temporal. E essa linha temporal e também dimensional é Rebuild of Eva. Sim, porque na teoria das cordas, duas dimensões podem coexistir na mesma linha temporal. Porém, as ações que um toma uma consequência em linha temporal, fazendo um efeito borboleta temporal. Então, nesse caso, na dimensão de Neon Genesis, Misato não conhece Lilith, nem Adão, nem nada. Mas em Rebuild ela conhece porque algum fator aconteceu na outra linha dimensional que fez com que ela conhecesse. E quais são esses fatores então que possibilita isso acontecer? Fator número 1, a necessidade da linha do tempo tentar corrigir alguma falha. Esse fator talvez tenta corrigir o terceiro impacto que aconteceu na linha temporária do Neon Genesis. Então, se Misato sabe sobre Lilith, isso pode evitar o terceiro impacto. E mesmo assim, ela sabendo sobre Lilith, o terceiro impacto quase aconteceu. Ou parcialmente dele aconteceu. Fator número 2, a decisão de Shinji resultou nos acontecimentos da linha temporal de Rebuild of Eva. Não seria nenhum tipo de absurdo se a gente pensar que o terceiro impacto ele mexe com todas as linhas dimensionais, visto pela proporção dos acontecimentos, visto pela proporção da Rei e Lilith aparecendo. E a decisão do Shinji resultou na nova linha temporária criada em Rebuild of Eva, que por si já se passa em uma outra dimensão. E o terceiro fator para a criação dimensional de Rebuild of Eva, este que é o fator que eu mais acredito, que eu mais aplaudo aqui, é Ray Quantum. Ray aparece tanto no Rebuild quanto no Neon Genesis. E por falar nisso, eu já tenho 3 vídeos no canal que eu falei sobre Ray Quantum. Eu vou deixar aí no vídeo no card, beleza? É praticamente uma extensão desse vídeo. Creio eu que as aparições de Ray Quantum no final de Neon Genesis causou toda a criação da linha dimensional. Isso seria possível se ela não pudesse estar ali. Dentro da teoria de Ray Quantum, eu expliquei para vocês da capacidade que ela tinha de poder se locomover nas linhas temporais. Primeiro então, ela criou então uma nova dimensão na mesma linha temporária. Nessa nova dimensão acontecem os mesmos acontecimentos, só que de maneira diferente, que é a dimensão de Rebuild of Eva. Só que com essa criação dessa dimensão, alguns extremos aconteceu e esses extremos causou mais efeitos borboletas, que é a aparição da Mari. Mari então lutou com a unidade 02 no lugar da Asuka. Ai, aqui cheira tão bem. Toji não pilotou a unidade 03 e foi a Asuka que foi no lugar dele. Entendido. Alterar para operações da fase 2. Iniciar conexões secundárias. Eu não sabia. Ray não se sacrificou para salvar a vida do Shinji contra o Arael. O Angel Sachiel se alimentou da unidade 01, absorvendo o núcleo dela.
Shinji corre para salvá-la. Tudo isso são extremos dessa variante, dessa nova linha temporal criada por Ray Quantum. Se isso de fato aconteceu, ela distanciou da linha de Neon Genesis propositalmente para objetivos e afins próprios. E a segunda está ligada com Eva 3.0. Passou-se 14 anos. Esse é mais um outro extremo criado na aparição de Ray Quantum na linha temporal de Neon Genesis. 3.0 por si só ele é quase independente. Tudo bem que se passou 14 anos desde os acontecimentos do 2.0 por 3.0. Isso é explicado, isso realmente é entendido. O próprio Kaoru falou para o Shinji que ele cometeu quase o terceiro impacto. Isso também foi explicado e é entendido por nós. Mesmo com isso, nós não temos prova nenhuma do que realmente de fato aconteceu, porque não foi mostrado. Então, dessa forma, não seria nenhum absurdo em pensar que Eva 3.0 seja mais um resultado de uma consequência de um efeito borboleta tomado pela aparição de Ray Quantum. Então, galera, na teoria das cordas e também do efeito borboleta, Rebuild of Eva é sim uma continuação de Neon Genesis, porque os mesmos personagens estão lá, alguns acontecimentos estão lá, mas depois começam a mudar. Ok, então Dogma, então se ter a mesma linha do tempo, mesmo que tenha dimensões diferentes, significa que são as mesmas pessoas? Provavelmente não é. O Shinji de Rebuild não é o mesmo Shinji de Neon Genesis, embora aparenta, assim como Asuka, Hitsuko, Gendo e os demais. Tá, beleza, eu sei que tá um pouco confuso, mas deixa eu tentar explicar de maneira mais prática para vocês aqui. Se você pensar no espaço e tempo, não são as mesmas pessoas. Aqui mesmo, estou gravando esse vídeo, ok? Você está me assistindo. Presencialmente, eu estou com você através da tela. Eu estou gravando esse vídeo por volta de 11 horas da noite aqui da minha cidade. Então eu não estou junto com você na mesma cidade, no mesmo local, na mesma hora e no mesmo ambiente. Eu estou no meu ambiente, nesse local, nesta hora. Depois que eu upar esse vídeo para a internet, já se passou um tempo depois da edição. Então você vai olhar para a tela e dizer assim, pô, esse aí é o Dogma. Socialmente falando e fisicamente, porque fui eu que gravei o vídeo, sim, eu sou o Dogma. Só que no sentido de espaço e tempo, não sou eu. Porque eu gravei esse vídeo naquela hora, naquele tempo, naquele ambiente. E este é um tempo que já se passou, não se recupera mais. Porque o espaço e o tempo não permite que eu esteja em vários lugares ao mesmo tempo. Isso, galera, tô falando referente a espaço e tempo, tá bom? Então, dessa mesma forma, por mais que sejam as mesmas linhas temporais de Rebuild e Neon Genesis, mas são dimensões diferentes, não torna o Shinji de Rebuild igual ao Shinji de Neon Genesis. O garoto apareceu e já entramos na fase geral do plano. Isso mesmo. Os escritos do Mar Morto se cumpriram até os livros da lei. O dia prometido está chegando. Logo assim, o Shinji de Neon Genesis tomou decisões e atitudes e resultou em seus efeitos borboletas, que resultou em suas histórias naquela linha do tempo, naquela dimensão. E o Shinji de Rebuild também tomou as suas próprias decisões, que também se criou os seus efeitos borboletas, e que resultou em seus acontecimentos em Rebuild of Eva. Sei como foi há 15 anos. É o começo do terceiro impacto. E os acontecimentos de Rebuild of Eva aconteceram por causa de atitudes tomadas na linha do tempo de Neon Genesis. Eu falei que isso ia ficar confuso. Galera, provavelmente alguns de vocês não irão concordar com o que eu disse aqui. Então, repito mais uma vez. Essa é uma teoria minha, que eu criei, que eu subentendi de Neon Genesis e também de Rebuild of Eva. Você não é obrigado a concordar com a minha, mas se você tem a sua própria teoria da continuação de Rebuild para Neon Genesis, deixem nos comentários, cara. Fica muito à vontade, o espaço de campo é teu. Beleza? Então eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido a esse e outros vídeos. E se você é novo aqui no canal, se inscreva para continuar acompanhando o que vem pela frente. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se gostou mais ainda, compartilha. E também aí abaixo na descrição estão os links para contato. Link do Facebook e também o grupo do Evangelho no WhatsApp. Muito obrigado por tudo. Eu fico por aqui e fui!